Alunos da rede estadual de cidades que estão na onda vermelha vão poder retornar às aulas. Mudanças de hábitos previnem complicações da pressão alta no organismo. E ainda, a advogada alerta para casos de difamação pela internet. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O retorno presencial dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas estaduais vai acontecer já a partir da próxima semana. Isso naquelas cidades que estão na onda vermelha do Minas Consciente. As regiões que estão nas ondas amarela e verde também podem incluir o 9º ano do ensino fundamental e o 3º do ensino médio na retomada dessas atividades. A medida foi tomada pela Secretaria Estadual de Educação, que analisou o cenário da pandemia no estado para permitir o retorno das aulas presenciais. Mas este assunto divide muitas opiniões. Aos poucos, os alunos estão voltando para as salas de aula em Minas Gerais. O período de ensino remoto deixou sequelas. Mesmo com todo o esforço, que a gente tem contando com a tecnologia, acho que o contato 100% presencial ele é o mais eficaz. Então, assim, eu acredito que a gente faz as avaliações diagnósticas de tempo em tempo, então a gente percebe, o professor que ele está há mais tempo ali no ensino, ele percebe que a questão do aprendizado a gente teve uma perca. Apesar do ganho educacional, o retorno às escolas ainda divide opiniões entre os professores. O desenvolvimento social, psicológico, físico também na volta às aulas, porque querendo ou não, a criança voltando lá para a escola, ela vai se movimentar mais, E, lógico, repetindo, a socialização dela com certeza é desenvolvida ali dentro. Os contras pode ser uma questão de insegurança, no sentido de vai que alguém se contagia com o Covid e passa para alguém da família, Então tem essa questão da culpabilização, responsabilização de uma criança. Em Belo Horizonte foi liberado o retorno de alunos com até 14 anos. Mas as estratégias adotadas para evitar o contágio pelo coronavírus foram diferentes em escolas públicas e privadas. Muito por causa da estrutura. Essa escola que eu trabalho, ela tem uma estrutura muito bem organizada, tanto para atender os alunos ali, desde a entrada do aluno na escola, com demarcação. Os alunos estão divididos em duas equipes, então a gente tem pouco aluno, tem um controle ali, tá? Os pais estão chegando mais cedo para entregar esses alunos, para não ficar todo mundo entrando junto, então tem um controle maior. Na escola pública, eu acredito que a gente não vai conseguir esse controle. Retomar a vida normal é o desejo de todos que enfrentam quase 1 ano e meio de pandemia. Mesmo assim, os cuidados devem estar em primeiro lugar. É inevitável que tenha que ter vacina, a disponibilização seja feita de forma rápida, segura, geral e eficaz. Adequação e respeito do cumprimento dos protocolos sanitários que tem que ter é inevitável também. Os cuidados devem ser tomados cada vez mais, E o apresentador Giovanni Rodrigues, agora da Rádio América, traz para a gente os destaques da programação da rádio para hoje. Olá, Giovanni. Olá, Síria! Uma ótima quarta-feira para você e para todos. Vamos aos destaques aqui da Rádio América AM750. Nesta quarta-feira, o Falando de Vida destaca o convívio entre diferentes gerações, especialmente no ambiente de trabalho. Essa relação ela pode ser conflituosa ou de aprendizado. Os detalhes você acompanha às 4h30 da tarde. Fique ligadinho aqui no Falando de Vida, tá bom? Hoje à noite nós teremos a Estação 750, que destaca o espetáculo com clássicos nacionais, organizado pela Orquestra Opus, para comemorar o Dia Mundial do Rock, no dia 13 de julho. Fique ligadinho a partir das 10h30 da noite na Estação 750. Toda essa programação você já sabe, por aqui a gente reforça, você acompanha na Rádio América AM 750.
É com você, Síria. Muito obrigada, Giovanni. Um abraço para você e para todos aí na Rádio América AM, do estúdio da rádio aqui para o estúdio do Horizonte Notícia. André Cristino, bom dia para você. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos falar dos dados, vamos trazer os números do coronavírus aqui na capital. Que Olá, informações nós temos, hein? Pois é, a taxa de transmissão, ela continua no verde, só que ela subiu pelo terceiro dia seguido. Na quinta-feira, ela estava em 0,89, na sexta foi para 0,90, ontem estava em 0,93 e hoje 0,94, né? O balanço divulgado ontem no final da tarde. A ocupação de UTI, ela aumentou 0,5%, chegou a 63,9% ainda no estágio amarelo. E a ocupação da enfermaria caiu 0,3%, hoje está em 47,5%. Vamos dar uma olhadinha nos números da vacinação na capital. 1.148.341 pessoas receberam a primeira dose, o que corresponde aí a 57,1% do público-alvo da vacinação, que são pessoas com mais de 18 anos, e 427.380 pessoas receberam a segunda dose, que corresponde a 21,8%. São pessoas que receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen, né? 21,8% da população do público-alvo está imunizado contra a Covid. Novas faixas etárias vão ser imunizadas aqui na capital. Boa notícia, né? Boa notícia, né? Excelente notícia, né? Hoje vale a gente lembrar que as pessoas com 63 anos podem tomar a segunda dose da vacina e assim concluir a sua imunização. Vamos dar uma olhadinha em como o calendário vai andar até semana que vem, que novas idades entraram na rota aí, ó. Amanhã, pessoas com 46 anos poderão ser vacinadas. Na sexta, pessoas com 45 e no sábado, 44 anos. Na segunda-feira, quem tem 43 anos completos até o dia 31 de julho, né, até o final do mês, poderá ser vacinado. Aí na terça-feira, suspende a vacinação por idade e quem tem 62 anos vai poder tomar a segunda dose da vacina. Na quarta, volta a vacinação seguindo o calendário e aí pessoas com 42 anos poderão ser imunizadas. E na quinta-feira será aplicada a segunda dose para quem tem 61 anos. A fila está andando, daqui a pouco chega a minha vez. Daqui a pouquinho, né? Cada vez mais andando, chegando mais rápido aí das pessoas mais jovens também. André, vamos falar de futebol para fechar nossa conversa. Vamos. Ontem o Cruzeiro jogou contra o Coritiba, empatou em 0-0 no Mineirão, um jogo muito fraco. Hoje, o Atlético e o América entram em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O América joga 6 horas contra o Fortaleza, fora de casa, lá no Castelão. Vem de 2 vitórias consecutivas, quer aproveitar o bom momento para se afastar da zona do rebaixamento. E o Atlético joga às 7 horas no Mineirão contra o Flamengo. E aí o Atlético já pensa na parte de cima, está no G4 e quer se aproximar dos líderes do campeonato. Tá certo, André. Muito obrigada e até amanhã. Até. Gente, cresce cada vez mais o número de brasileiros hipertensos. O problema é muito conhecido como pressão alta. Especialistas alertam como a mudança de hábito pode prevenir as sequelas desta doença. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que cerca de 38 milhões de brasileiros estavam com pressão alta no final de 2020. A gente vive, no caso, uma pandemia de doenças cardiovasculares e hipertensão. 35% da população é hipertensa, sendo que 50% dessa população, desses 35%, elas não ainda foram diagnosticadas. E dos que são diagnosticados, somente em torno de 45% a 50% também são tratados eficazmente. Silenciosa, mas traiçoeira, a pressão alta pode levar a uma série de comorbidades. Hipertensão é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, sendo que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Dentre essas doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, sendo que 80% em média dos pacientes que têm acidente vascular cerebral, eles são pacientes hipertensos. Em torno de 60% das pessoas que têm um infarto também são hipertensas. Mas, seguindo os cuidados necessários, é possível prevenir a doença. A gente pode reduzir os níveis pressóricos ou mesmo retardar o aparecimento da doença. São as medidas não farmacológicas, que é a atividade física, controle do estresse, controle do peso, evitar o tabagismo e redução do consumo de sal, que o recomendado é até 4 gramas por dia, e no Brasil a gente tem uma média de consumo 3 vezes superior a esse, evitar alimentos embutidos, enlatados, que são
ricos em gordura e sódio. Então, de um modo geral, para evitar hipertensão, são as medidas não farmacológicas. Hoje a advogada Juliana Bento fala sobre casos de difamação pela internet. Ela ainda explica o que a pessoa vítima deste tipo de situação deve fazer para se defender. Com a revolução digital, a gente hoje tem um acesso à informação numa velocidade gigantesca. E aí ficamos tentados sempre a opinar sobre tudo e sobre todos. E isso é permitido e muito saudável para um país democrático. A gente tem que realmente expor as ideias. E a gente tem um direito constitucional, que é a liberdade de expressão, onde a gente pode realmente expor nossas ideias. Mas a internet não é terra sem lei. As pessoas têm que entender que aquele dito popular se aplica muito bem aqui, que o nosso direito acaba onde começa do outro. Quando a gente ultrapassa esses limites, há uma legislação, a partir do Marco Civil da Internet de 2014, que isso fica muito claro. E as pessoas às vezes não se dão conta que elas cometem crimes, né? Existem os crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. E um dos crimes mais vistos dentro da internet é justamente a difamação, quando uma verdade é dita com a intenção de ofender uma pessoa. E essas ofensas às vezes são muito severas, as pessoas ficam devastadas com essas informações. Se você foi vítima disso, se você sabe de alguém que foi vítima disso, a lei protege, a lei há um aparato legal que vai justamente discorrer sobre esse assunto. Então, quando uma pessoa for vítima de uma difamação, ela deve proceder da seguinte forma. Primeira coisa, reunir provas, tirar fotos, salvar, dar um print screen, né? Que quando a gente salva a tela da internet, porque a gente precisa dessas fotos, né? Das gravações. Nada pode ser alterado, tem que estar tudo legítimo para que a prova seja efetivamente constituída. Diante desse material, pode ser pedido uma reparação civil, onde a gente pode requerer uma indenização por essa ofensa sofrida. Pode ser feito uma notícia-crime, um boletim de ocorrência e dentro de 30 dias verificar se foi dado andamento contra aquilo, porque se a pessoa incorreu em crime, ela deve responder por isso. E também procurar um advogado especializado, porque esse advogado pode requerer que esse conteúdo seja retirado da internet ou, por exemplo, sejam retiradas aquelas palavras-chave de busca por esse assunto para que seja atenuado o dano que a pessoa sofreu. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente vai dizer para que a gente não ultrapasse um direito constitucional tão precioso que é da liberdade de expressão, para que esse direito não seja mal utilizado. Então é importante que a gente saiba utilizar o nosso direito para que a gente não seja tolhido, não é mesmo? Vamos usar a internet com responsabilidade, mas principalmente se você sofrer qualquer dano, qualquer difamação, procure a justiça. Ela tem que valer para poder as coisas ocorrerem dentro dos limites legais. Vamos ficar atentos aos nossos direitos, não é? O Horizonte Notícia fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar no nosso site ou no nosso canal lá no YouTube. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Um ótimo dia para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.